Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois livros da Perry Smith. São eles O Devoção e O Ano do Macaco. É sempre bom lembrar que, para além deste vídeo aqui, eu fiz alguns outros falando da obra dessa mesma autora. Então, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre Horses, que foi o primeiro disco da Perry Smith. Fiz um outro vídeo indicando 13 músicas para conhecer um pouco mais da carreira musical dessa autora, e fiz ainda um vídeo comentando aqui o Só Garotos e o Linha M, que são livros da Perry Smith que já foram publicados aqui no Brasil anteriormente. Então, caso você não tenha visto esses outros vídeos, eu vou deixar o link para todos eles lá embaixo, e se você se interessar, fica aí a sugestão, certo? Pois bem, eu vou ser aqui um pouco tradicional, um pouco cronológico, digamos, e vou começar falando de Devoção, que é um livro que foi publicado originalmente em 2017, salvo engano, e que fala basicamente de uma escritora que não escreve se preparando para falar sobre a escrita com alguns jornalistas, como a própria narradora se define em dado momento aqui de Devoção. Isso porque durante uma viagem a Paris para o lançamento de um livro e para uma palestra sobre a escrita, a Perry Smith acabou tendo um bloqueio criativo, o que a levou a refletir sobre o seu próprio processo de escrita. Não por acaso, o nome da primeira parte aqui de Devoção é Como a Mente Funciona. E esse título da primeira parte já aponta para o método de criação literária da Perry Smith, que é a livre associação, que nada mais é do que uma técnica literária que ganhou força, sobretudo com o surrealismo, por ser uma tradução mais precisa, digamos, daquilo que seria o inconsciente. E graças a essa livre associação, uma ideia vai puxando a outra, e a narradora aqui da primeira parte de Devoção vai se deixando levar por esse fluxo de pensamentos que se potencializa quando a Perry Smith começa a se lembrar de como tinha sido a sua primeira viagem a Paris acompanhada da irmã, ainda em 1969. E com isso fica bem evidente o contraste entre a memória como um lugar da juventude e esse olhar da velhice sobre aqueles mesmos espaços. Então, essa memória vai aos poucos preenchendo a cidade de Paris com as vozes de outros escritores, de maneira que existe uma associação muito forte entre a cidade e a escrita. Sobre isso, na página 28 aqui dessa minha edição, a narradora diz o seguinte: Paris é uma cidade que você consegue ler sem um mapa. Essas ruas são um poema à espera de romper a casca de um ovo para nascer. Então veja que com isso, as ruas de Paris não são apenas as ruas de Paris, já que elas vão aos poucos se convertendo em um espaço da escrita, do pensamento e da memória. Por isso, essa espécie de flânerie da narradora Perry Smith aqui me lembrou bastante, por exemplo, do que nós temos lá em Nadia, que é um livro que foi publicado pelo André Breton em 1928 e que é ali um marco da escrita surrealista. Então, se você gostou aqui de Devoção, talvez seja interessante você dar uma conferida lá em Nadia, mesmo porque, para além dessa questão toda da escrita, da memória e desse espaço da cidade de Paris, tudo isso interligado por essa técnica de composição por meio da livre associação de ideias, os dois livros fazem um uso bastante interessante da fotografia. Mas então veja que esse ponto de aproximação entre Devoção e Nadia não se deve, portanto, apenas ao espaço urbano ou apenas aos temas do inconsciente e da memória que vão estar presentes em ambas as obras. Porque outra semelhança, então, entre esses livros é essa presença constante de fotografias, até mesmo daquilo que há de mais prosaico, como, por exemplo, talheres, igrejas, jardins, lápides e etc. E essa questão da fotografia, que é uma constante na obra da Perry Smith, acabou ganhando outros contornos aqui em Devoção. O que eu fiz? Eu percebi, claro, que a obra da Perry Smith é muito rica quando se trata dessa aproximação entre esses dois campos da arte. E daí, pensando nisso, eu peguei os outros livros dela e percebi o seguinte: em Só Garotos você tem 31, e aqui eu estou colando, né? Você tem 31 fotografias, sendo que dessas 31, 10 não tem legendas. E sempre que existe
algum tipo de legenda lá em Só Garotos, essas legendas dizem respeito a marcações de data e de local, como se esse livro fosse, na verdade, um álbum de fotografias, como se fosse ali uma tentativa de registrar o tempo perdido que a Patti Smith passou lá com o Robert Mapplethorpe. Pois bem, já em linha M você tem 55 fotografias, sendo que 25 delas têm legenda. E essas legendas geralmente encontram correspondência no texto, o que reveste essas fotografias de um aspecto melancólico que é muito presente lá em linha M. Aqui em Devoção você tem 10 fotografias, sendo que apenas uma não tem legenda. E para além dessas 10 fotografias, você tem também aqui uma parte chamada Escrito num Trem, onde você tem as fotografias do manuscrito, de um manuscrito, que enfim, imagino que seja um manuscrito da própria Patti Smith. Então aqui nessa última parte, nesse apêndice, digamos, você tem 8 fotos do manuscrito e 4 fotos de lugares. E a única foto aqui do livro que não tem uma legenda é uma foto da própria Patti Smith quando de sua primeira visita a Paris. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas enfim. E lá em O Ano do Macaco, que é o outro livro que eu vou comentar aqui nesse vídeo também, você tem 34 fotografias, sendo que delas 13 não tem legendas e 2 se repetem. Eu vou voltar a essa questão quando for falar daquele outro livro. Mas enfim, ou seja, de uma maneira geral, das 130 fotos presentes nos livros da Patti Smith, das 130 fotos presentes nos livros da Patti Smith, 76 tem legenda, ao passo que 54 não tem legenda, o que demonstra certa ânsia da autora em fazer uma espécie de obsanis viata, né, que é o nome lá de um livro da Veronica Stiger, que significa basicamente descrição do mundo. Então me parece que por meio dessas fotografias, a Patti Smith tenta fazer uma viagem que é não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo, esse tempo do passado, e com isso ela vai desenvolvendo essa sua cartografia pessoal, né, descrevendo esse seu mundo particular. E isso é uma coisa bastante interessante, porque esse impulso de descrição do mundo dos livros da Patti Smith é basicamente o mesmo impulso que nós temos no Instagram da autora. E se você não conhece o Instagram da Patti Smith, pelo amor de Deus, faça esse favor a si mesmo e dê uma conferida. E daí, quando eu fui pensando nessa questão toda da relação entre a obra dela e o Instagram, eu fui lá na conta da Patti Smith e vi que a primeira postagem é do dia 20 de março de 2018, ou seja, um período posterior àquele narrado aqui em Devoção. Então, a fotografia acaba deixando de falar aqui nessa obra da Patti Smith, porque no Instagram dela, se você for parar para pensar, todas as fotos, na legenda ela coloca: isto é não sei o que, este é o meu livro, esta sou eu no show de ontem à noite, coisa do tipo. Então, nesse sentido, a fotografia deixa de falar sobre o passado, como acontecia lá em Só Garotos, por exemplo, ou em linha M, e começa a falar sobre o presente em um movimento prospectivo, ou seja, a Patti Smith tenta preservar a imagem de hoje pensando no que virá amanhã, e é disso que advém esse movimento prospectivo que eu acabei de mencionar. E isso começa exatamente aqui com Devoção. Não por acaso, a única foto sem legenda que nós temos aqui é uma foto que mostra a própria Patti Smith ainda nova lá, quando de sua primeira visita, então, à capital francesa. Tendo em vista que essas fotografias aqui deixam de ser um elemento de recuperação do passado, essa narradora empreende esse movimento para trás por meio da livre associação e por meio da memória, que juntas vão fazer com que essa narradora se lembre, por exemplo, que quando ela era criança, ela costumava ver os concursos de patinação no gelo acompanhada do pai pela televisão. E enquanto o pai preferia
as patinadoras mais atléticas, em um apreço pela força e pela técnica dessas patinadoras, a narradora Perry Smith aqui preferia as patinadoras mais clássicas, que davam mais atenção à beleza estética dos seus movimentos. E da união, então, entre esses dois tipos de patinadora, surge a Eugênia, que vai ser a personagem principal do conto chamado Devoção, que está também presente aqui neste livro de 2017, porque a Eugênia é uma patinadora de 16 anos, que ainda muito nova, ainda muito criança, foi entregue aos cuidados de uma tia porque os pais morreram por conta da guerra ou por outras questões de ordem política. E como essa personagem não sabe de maiores detalhes sobre esse passado familiar, e uma vez que nós acompanhamos a narrativa pela perspectiva dela, nós também não conseguimos saber de nada de maneira definitiva sobre esse pai, sobre essa mãe aqui da pobre da Eugênia. Pois bem, o problema é que a tia da Eugênia acabou se casando, ela já era uma moça viúva, apesar de ser nova, então ela acabou se casando de novo e com isso abandonou a sobrinha, que por sua vez abandonou a escola, porque a Eugênia, o conto ele se passa durante o inverno, e a Eugênia ela quer se dedicar inteiramente à patinação, já que ela tem que aproveitar o inverno, porque durante o inverno o lago que fica perto da casa da Eugênia congela e ela tem um lugar para patinar, já que alugar um rink de patinação era uma coisa muito cara e essa era uma moça que tinha que pensar em, por exemplo, como que ela iria se virar dali para frente. Um belo dia, a nossa amiga Eugênia aqui acaba esbarrando com um homem bem mais velho do que ela, que é o tal do Alexander, e ele acaba seguindo a moça até esse lago para vê-la patinando. E como ele é um sujeito muito... E é claro que nisso existe todo o interesse que ele acaba tendo por essa menina mais nova, né? E como o Alexander é um sujeito bem rico, ele acaba fazendo uma proposta para a nossa amiga Eugênia, que ele proveria tudo aquilo de que ela necessitasse para poder patinar ali, e em troca ela deveria fazer ali alguns favores sexuais para ele. E como a Eugênia queria muito patinar, ela acaba aceitando esse acordo e se aproximando desse sujeito. Então, desde o início se estabelece entre esses dois personagens uma tensão de ordem sexual e uma tensão de ordem econômica. Mas o curioso é que a Eugênia gostava muito de ser observada por esse sujeito enquanto ela patina, ao passo que ele se sente fascinado com a inteligência dessa moça tão precoce. Por isso, eles ficam em um movimento constante e pendular, em um jogo entre a dependência e a liberdade mútuas, tanto que o Alexander sempre chama a Eugênia de Filadélfia, que segundo ele foi ali o berço da liberdade. Então, ao longo da minha leitura, duas coisas me chamaram bastante atenção neste conto. Primeira é a ausência de fotografias, isso é uma coisa bastante significativa, pelo menos pelo que me parece, porque todos os livros, todos os textos da Perry Smith até agora têm fotografias, com exceção desse trecho em específico, que é Devoção. E a segunda coisa que me chamou bastante atenção ao longo da minha leitura deste conto é o apagamento do passado da personagem principal, porque essa ausência da tia, a morte dos pais da Eugênia, essa memória lacunar da personagem, tudo isso acaba estabelecendo uma relação bastante interessante entre memória e passado, e essa relação é bastante evidente em trechos como, por exemplo, este daqui, da página 105 da minha edição, em que é dito o seguinte: todos nós gostaríamos de acreditar que viemos apenas de nós mesmos, que cada gesto é todo nosso. Mas então descobrimos que nosso lugar é na história e no destino de uma longa fileira de criaturas que também podem ter desejado ser livres. Então veja que talvez esse processo de apagamento do passado explique a total ausência de fotografias aqui nesse conto, porque para que o passado não apareça nem como imagem e nem como discurso ao longo aqui dessa ficção sobre
a Eugênia. Né? Então me parece bastante interessante e não me parece à toa, porque foi justamente com este livro que você tem essa mudança na possível chave de leitura sobre a aproximação entre imagem e palavra aqui nos textos da Patti Smith. Pois bem, e a terceira parte aqui de devoção chama-se Um Sonho Não É Um Sonho, e aqui volta toda aquela reflexão da narradora sobre o ato da escrita a partir de uma visita que ela faz à casa do Camus, né, do Albert Camus, a convite da filha dele. E durante essa visita, a narradora Patti Smith aqui acaba entrando em contato com os manuscritos do último livro do Camus, que foi lá O Primeiro Homem, se não me engano. E ante o maravilhamento dessa narradora por estar ali naquele lugar e por estar entrando em contato com o manuscrito do Camus, fica clara a devoção que ela tem pela escrita e pelos autores de quem ela gosta. E talvez essa devoção explique um pouco da ânsia que a Patti Smith tem de apalpar os lugares por onde ela passa e por onde passaram os escritores de quem ela gosta, e ela estabelece esse movimento por meio da fotografia, que novamente deixa de dizer respeito apenas ao passado e passa a dizer respeito também ao presente dessa personagem narradora aqui e da própria Patti Smith quando nós pensamos no Instagram dela. E aí é claro que, como este conto Devoção aqui é um espaço suspenso, impalpável, é o espaço da ficção e da imaginação, é por isso que nele não existe nenhuma fotografia. Então, postas todas essas coisas aqui sobre devoção, passemos agora ao Ano do Macaco, que é um livro publicado, salvo engano, agora em 2019 mesmo, e que é, portanto, o livro mais recente da Patti Smith. E durante a minha leitura deste livro, eu fui percebendo que quanto mais próxima do presente está a ação narrada, mais ela se investe de características ficcionais, porque a Patti Smith vai aos poucos se afastando daquela certeza e da segurança das narrativas de memória e vai aos poucos se aproximando da incerteza ficcional de uma narrativa sobre o presente, que neste caso aqui é 2016. E nesse processo de investir a narrativa de características ficcionais, a Patti Smith acaba estabelecendo um forte diálogo com vários autores de diferentes tradições literárias. Então, por exemplo, aqui você tem alguns temas que aparecem com muita força ao longo de O Ano do Macaco, como, por exemplo, a devastação ambiental, e daí a Patti Smith acaba estabelecendo um diálogo bastante evidente, sobretudo com A Terra Devastada, do T.S. Eliot, mas também com algumas músicas do Bob Dylan, como por exemplo A Hard Rain's Gonna Fall. Vamos nos lembrar que em 2016, quando a Patti Smith foi representar o Bob Dylan durante a cerimônia de entrega do Nobel, ela cantou exatamente essa música dele, que é uma música que, enfim, estabelece uma série de imagens de caráter absolutamente apocalíptico, sobretudo por essa questão ambiental, enfim. E aqui no livro, esse diálogo com esses dois escritores, com o T.S. Eliot e com o Bob Dylan, aparece pensando nessa questão ambiental, sobretudo porque a narradora aqui em vários momentos se depara com embalagens de chocolate vazias e falsificadas que ela vai encontrando ao longo dessas suas perambulações. Ela vê uma série de fogueiras em praias, ela percebe que várias crianças desapareceram naquele ano de 2016. Existe aqui um momento em que ela diz que ela vê poeira para todo lado, que o mundo inteiro está enlouquecendo e coisas do tipo. E o estranho é que algumas das outras personagens que aparecem aqui percebem que existe algo esquisito acontecendo e mesmo assim elas não fazem nada, inclusive fingem que nada está acontecendo, que tudo está normal, né? Tudo isso para poder falar dessa questão da devastação ambiental que aparece aqui em O Ano do Macaco. Outro elemento que permeia toda a narrativa aqui de O Ano do Macaco e que me lembrou de outros autores foi uma questão mística que me lembrou bastante, por exemplo, do Casamento do Céu e do Inferno, que é um livro lá do William Blake, que é um poeta inglês de quem a Patti Smith gosta bastante, e isso me lembrou bastante também do Uivo, que é um livro do Allen Ginsberg, que é um longo poema desse poeta da geração Beat.
Mas enfim, aqui, pensando nessa questão mística, em vários momentos ao longo de O Ano do Macaco, a Patti Smith diz que consegue se comunicar com seus amigos telepaticamente ou por meio de sonhos. Ela diz que ela tem a sensação de que algo está conduzindo seus movimentos, que são movimentos pretensamente improvisados. Existe aqui nesse livro uma série de coincidências envolvendo, sobretudo, o desaparecimento das crianças, as fogueiras nas praias, etc. e tal. E tudo isso, o clima deste livro, ele é permeado, pensando nessa questão mais mística, por um mau agouro que se liga muito bem ao signo do macaco no horóscopo chinês. E tudo isso vai ter uma razão de ser quando nós pensamos que 2016 foi, segundo o horóscopo chinês, o ano do macaco aqui do título do livro. Mas enfim, outra questão que acabou me lembrando de outros autores aqui neste livro da Patti Smith foi a narrativa de viagem, que é claro me lembrou bastante de On the Road, que é um romance lá do Jack Kerouac, porque em ambos os livros essa viagem acaba estabelecendo uma quase oposição ao American Way of Life e ao American Dream, que são muito fortes até os dias de hoje. E isso é bastante significativo quando nós pensamos que o Trump foi eleito em 2016, então é como se a Patti Smith quisesse se opor a tudo aquilo que ele representa, tanto que ela passa, por exemplo, aqui a evitar os noticiários depois da notícia sobre a posse do Trump, né, em 2016. Então veja que existe uma forte tentativa aqui de se opor a esse estilo de vida americano e coisa do tipo. Além disso, e essa oposição já estava presente lá quando nós pensamos que On the Road é um livro sobre um grupo de jovens que, contrariando as expectativas dos pais, sentam em um carro e vão pela estrada fora sem ter nenhum destino muito bem definido, se drogando, bebendo, transando e etc e tal. Além disso, em ambos os livros, lá em On the Road e aqui em O Ano do Macaco, mais importante, e isso é uma coisa muito comum, muito frequente em narrativas de viagem, mais importante do que o destino em si é o trajeto, de modo que essas viagens sem rumo ficam entre um deslocamento físico e um aprofundamento desses sujeitos que viajam aqui, o que contribui para a questão quase mística de todo este livro. E daí, quando eu peguei o livro pela primeira vez aqui, enfim, por conta dessa capa, eu me lembrei bastante de uma análise que o Frederick Jameson faz de um quadro do Andy Warhol, em que ele faz uma série de sapatos sem nenhuma profundidade. Eu vou procurar a imagem desse quadro e vou deixar aqui na tela para que você veja. E ele compara esse quadro do Warhol com um quadro do Van Gogh chamado As Botas do Camponês ou algo do tipo, e ele diz que o quadro do Van Gogh ele representa esse estilo de vida que vai contra aquela lógica capitalista que é a lógica da superficialidade, do pouco aprofundamento, etc e tal, porque as botas do camponês elas mostram uma certa profundidade na perspectiva do quadro e elas estão um pouco desgastadas, etc e tal. Então é claro que, tendo eu todo este conhecimento sobre essa reflexão do Jameson, não teve como eu olhar para essa capa do livro da Patti Smith e não me lembrar das botas da camponesa como um emblema dessa vida que se opõe ao modelo capitalista, né, ou pelo menos a esse capitalismo selvagem, que é uma coisa que é muito facilmente associável à figura do Trump, que, como eu já falei para vocês, foi eleita nesse ano do macaco aqui. Mas enfim, outra questão que vai estar aqui presente é essa transcendência do indivíduo que não crê no inferno por estar nele, o que recupera muito bem Uma Temporada no Inferno, que é lá um livro do Rimbaud, e vocês sabem que Patti Smith, assim como eu, é apaixonada por Rimbaud. E essa relação entre a obra dela e esse texto do Rimbaud se estabelece sobretudo nos sonhos apocalípticos que essa narradora vai tendo e mesmo nessa descrição quase simbólica, quase impressionista que ela vai fazendo em vários momentos aqui, que são elementos que já estavam presentes lá na poesia do Rimbaud. E por último, mas não menos importante, as questões relacionadas aqui
ao onírico, ao surreal e ao nonsense me lembraram bastante, e essa intertextualidade talvez seja a mais explícita aqui ao longo do livro, de Alice no País das Maravilhas, que é uma obra lá do Lewis Carroll. E cabe lembrar que ainda há quem considere o Rimbaud como sendo um dos precursores do surrealismo, então nós temos até nisso mais uma relação entre O Ano do Macaco e a obra deste poeta francês. Com isso, nós temos uma espécie de, por conta da junção de todos esses elementos, né, que são elementos que se ligam às obras de outros autores, nós temos uma espécie de fuga da realidade aqui neste livro, de modo que ficção, sonho e realidade vão aos poucos se confundindo ao longo dessa narrativa, que por isso acaba sendo marcada por um hibridismo que a deixa entre a narrativa de memória, que é algo característico da obra da Perry Smith, e uma narrativa de teor mais abertamente ficcional. E tudo isso se liga ao fato de que, como eu falei para vocês, 2016, que é quando se passa essa narrativa, foi o ano do macaco segundo o horóscopo chinês. E a Perry Smith, que é uma pessoa bastante mística, não via nisso um bom sinal, como de fato ao longo de 2016 você teve as eleições do Trump, que é algo que vai ser bastante comentado aqui. Inclusive eu vou abrir um parêntese aqui e vou ler alguns dos trechos que eu destaquei ao longo da minha leitura, que são trechos que falam mesmo de como a Perry Smith recebeu a notícia sobre a eleição do Trump. Então na página, são vários trechos que eu vou ir lendo aqui de maneira mais orgânica, digamos. Então na página 82 ela diz o seguinte: 1º de abril, dia da mentira. Um trapaceiro tomou as rédeas da situação enquanto bolas de confusão rolaram até nós. Dezenas de bolinhas de aço nos fazendo tropeçar e nos tirando o equilíbrio. As notícias chegaram com força e mentes se apressaram em dar sentido à campanha de um candidato compondo mentiras a uma velocidade impossível de acompanhar ou interromper. Isso não sei quanto a vocês, mas me lembra uma certa campanha política aqui no Brasil recentemente, né? Mas enfim, o mundo se retorceu ao gosto dele, se derramando como uma substância metálica, ouro de tolo já descascando. Aguaceiro e mais aguaceiro, as chuvas de abril, assim como na canção infantil, caíram direto sobre os Estados Unidos. Mais chuva bombardeou a clarabóia. 1000 batidas de cascos errantes, energias magnânimas correndo em direção à terra. E daí é claro que lendo esse último trecho não teve como eu não me lembrar lá da música do Bob Dylan que eu mencionei no começo desse vídeo, mas enfim. Ela vai continuar, a Perry Smith vai continuar essa mesma questão, tratando dessa mesma questão política, entre as páginas 129 e 131, em alguns trechos que eu vou lendo aqui para vocês. Ela diz o seguinte então: era o dia dos mortos. As ruas secundárias estavam enfeitadas com caveiras de açúcar e uma espécie de loucura rançosa pairava no ar. Uma eleição no ano do macaco me dava uma sensação ruim. Não se preocupe, todos diziam, a maioria vence. Não é bem assim, eu revidava. O silêncio vence e a decisão vai ser deles, daqueles que não votam. E quem pode culpar essa gente, já que é tudo um monte de mentiras, uma eleição corrompida e dispendiosa? Milhões despejados num buraco coberto de plasma, gastos e comerciais de televisão com controvérsias intermináveis, verdadeiros dias de escuridão, recursos que poderiam ser usados para remover o chumbo das paredes de escolas em ruínas, abrigar o sem-teto ou limpar um rio imundo. Em vez disso, um candidato atira a paz de dinheiro para dentro de um poço, desesperado, e o outro constrói edifícios vazios com o próprio nome, mais um tipo imoral de desperdício. No entanto, apesar de todos os temores, votei. Na noite da eleição, me juntei a uma reunião de bons camaradas e assisti à novela horrível chamada Eleição Americana se desenrolar numa TV de tela grande. Um a um, todos tropeçaram no amanhecer. O valentão urrou. O silêncio tomou conta. 24% da população tinha elegido o que existe de pior em nós mesmos para representar os outros 76%. Viva a apatia americana! Viva a sabedoria distorcida do colégio eleitoral!
e ninguém varreu ou limpou os resultados para se preparar para um novo dia. Quem sabe para negar que fosse um novo dia ou só para impedir que avançasse. Ainda é ontem, os escombros anunciavam, ainda existe uma chance no inferno. Talvez a mesma paralisia pós-eleição afetasse todos nós. Os dias se sucederam e o que tinha sido feito não podia ser desfeito. A raiva silenciosa nos dá asas. A possibilidade de fazer as engrenagens girarem em sentido contrário, unificando o tempo. E assim ela continua comentando um pouco dessa tragédia que aconteceu a nível nacional nos Estados Unidos em 2016, que foi a eleição do Trump. Mas o ano do macaco também não foi lá muito auspicioso para a Patti Smith, porque para além de ter de processar essa tragédia a nível nacional, né, no campo da política, ela também teve de lidar com duas tragédias no campo de sua vida particular e privada, porque um amigo muito próximo dela, o Sandy Perman, que foi inclusive o sujeito que sugeriu nos anos 70 que ela formasse uma banda, acabou tendo um derrame, o que aponta para o esfacelamento psíquico desse sujeito. Ao passo que, nessa mesma época, a doença degenerativa que acometeu o Sam Shepard, que era um outro amigo pessoal da Patti Smith, inclusive eles chegaram a ter até algum tipo de relacionamento amoroso em algum momento do passado. Pois bem, essa doença degenerativa que acometia o Sam Shepard acabou avançando, o que acaba apontando para o esfacelamento físico desse sujeito. Então veja que nós temos aqui no livro esfacelamentos da ordem mental, né, e cognitiva, e esfacelamentos da ordem física. Pois bem, e para além disso tudo, foi justamente no ano do macaco que a Patti Smith completou os seus 70 anos. Então aqui os temas da velhice, da solidão e das perdas, que já estavam presentes na obra dela desde Linha M, acabam sendo retrabalhados e potencializados. Então veja que a loucura, a tragédia e a confusão que tomam conta do mundo acabam colocando em xeque a noção que essa narradora tem de realidade, de modo que ela vai na direção contrária disso tudo, como se tentasse se refugiar em um mundo paralelo a essa realidade na qual ela vivia em 2016. Com isso, em vários momentos, nós ficamos pensando na irrealidade do real, enquanto a narradora se desloca por essa realidade em que é possível, por exemplo, que uma mulher famosa como ela pegue carona com pessoas aleatórias sem ser reconhecida, que ela participe de conversas ali muito complexas em mesas de café, onde todo mundo conhece e já consegue comentar com certa profundidade a obra do Roberto Bolanho, etc. e tal. Então veja que são várias as situações narradas aqui que fazem com que a gente fique pensando, não é possível que uma coisa dessa tenha de fato acontecido. Inclusive esse trecho em particular sobre a obra do Roberto Bolanho é interessante porque quando a narradora Patti Smith chega a essa mesa de café, ela pensa que as pessoas estão falando de crimes que aconteceram na vida real. Só que logo ela começa a perceber que, na verdade, essas pessoas estão conversando sobre 2666, que é um romance do Bolanho, e tudo isso acaba já apontando também para essa falta de limites separando a realidade da ficção. E daí, sobre isso, nas páginas 32 e 33, ela diz o seguinte: ninguém pode assegurar se a história que circulou sobre o investigador de polícia era real ou criada para dar credibilidade a um relatório policial inventado. Daí uma pessoa responde: talvez tenham sido descrições exatas do relatório policial, mas com nomes trocados. E daí uma terceira pessoa diz: então tudo bem, vamos supor que eles fossem reais. Ter sido usados por Bolanho num trabalho de ficção faz com que se tornem ficção? E daí essa discussão toda vai se aprofundando. Então veja que aqui nós temos a grande questão qual é o limite entre realidade e ficção? E até que ponto a realidade
se preserva quando se aproxima da ficção. Então, esse momento muito particular do livro me parece que estabelece uma reflexão que se aplica ao Ano do Macaco como um todo. Pois bem, durante essas suas viagens que vai fazendo, a Perry Smith se hospeda ali em um determinado hotel e passa a conversar com a placa desse hotel ao longo do livro. E essa placa, ela também aparece aqui em alguns momentos como uma das pessoas com quem a Perry Smith vai conversar sobre o Roberto Bolanho, que é um personagem chamado Ernest. E essas duas figuras, da placa e do Ernest, vão funcionar quase como guias da Perry Smith ao longo aqui dessa narrativa e recuperam um pouco a figura do vaqueiro que aparece em alguns momentos aqui de Linha M. Por quê? Não sei se você se lembra disso, mas Linha M começa da seguinte maneira: não é tão fácil escrever sobre nada. Era o que o vaqueiro ia dizendo quando entrei no sonho. Então veja que essa imagem do vaqueiro que aparece aqui quando a Perry Smith está sonhando, de certa maneira, ela volta aqui quando nós pensamos nessa placa e no Ernest que aparece enquanto a Perry Smith está acordada. E daí, aqui está uma fotografia dessa placa, enfim. Então é bastante interessante observar como ela vai aprofundando neste livro aqui várias das questões que já haviam aparecido em seus trabalhos anteriores. E grande parte do aprofundamento dessa questão do sonho se deve ao fato de que a narradora aqui desliza constantemente do sonho para a realidade e vice-versa, e isso acaba contribuindo para a confusão entre o que é ou não real ao longo do livro. Então veja que em vários momentos, por exemplo, você tem sonhos dentro de sonhos, porque essa narradora dorme de repente. Então ela está sentada em uma determinada mesa de café e daí ela do nada cochila sem maiores explicações, como se ela estivesse ali obedecendo a uma espécie de imposição dessa realidade onírica que vai se tornando tão real quanto aquela realidade desperta. O que me lembra bastante um livro da Clarice Lispector chamado Um Sopro de Vida, porque, se não me engano, a terceira parte daquele livro se chama Um Sonho Acordado que é a Realidade, e em ambos os casos, lá no livro da Clarice e aqui em Um Ano do Macaco, nós temos o sonho como um recurso que estrutura a narrativa. Inclusive, é por isso, por exemplo, que os mistérios que vão aparecendo aqui ao longo do livro não tem muita solução. Por exemplo, aquela história toda envolvendo as fogueiras, as crianças que desapareceram, as embalagens de chocolate falsificadas e que ela vai encontrando ao longo do percurso. Pois bem, tudo isso que você pensa que vai ter uma explicação, acaba que no fim das contas não é explicado. Por quê? Como em um sonho, as coisas nem sempre se resolvem. E você se vê aqui diante de tudo aquilo que está sendo narrado, mas você não tem qualquer contexto anterior ou posterior, porque se você for parar para pensar na lógica do sonho, o sonho sempre começa pelo meio e sempre termina antes do final. Pois bem, é basicamente essa a lógica que organiza e estrutura aqui a narrativa de O Ano do Macaco. Além disso, em mais de um momento aqui ao longo da narrativa, essa narradora aqui menciona a sua visão estrábica, o que aponta para um novo modo de olhar para as coisas, em um processo de falseamento que leva ao caráter de irrealidade do real. Ora veja, se a realidade é marcada pelo irreal, né, se a realidade permite essa série de tragédias que vão acontecendo ao longo do livro, pouco importa o que é sonho e o que não é sonho, já que, como ela diz aqui na página 37, alguns sonhos não são sonhos, só outro ângulo da realidade física. Com isso, então, aos poucos fica a impressão de que o real é insuficiente diante do sonho. Tanto é assim que, se essa narradora Perry Smith consegue se comunicar telepaticamente e por meio do sonho com seus amigos, quando ela está acordada e finalmente consegue recarregar o seu celular, ela percebe que ninguém ligou ou mandou mensagem durante esse seu período de ausência. E é claro que esse silêncio, para além de demonstrar essa insuficiência do real, também evoca um distanciamento que se liga
ou se relaciona de alguma maneira, enfim, a tudo aquilo que diz respeito a uma divisão política, etc. e tal. Pois bem, graças a essa confusão, então, entre o sonho e a realidade, esse livro é marcado por uma circularidade temporal, que aparece, por exemplo, no fato da Perry Smith ter saído de São Francisco no Ano Novo e ter saído de Nova York no Ano Novo também, apesar de ter se passado pouco tempo, mas porque ela sai de São Francisco no Ano Novo ocidental, digamos, e de Nova York no Ano Novo, que é o Ano Novo chinês. Mas enfim, e essa circularidade temporal se liga ao tema da memória, que é muito frequente na obra da Perry Smith. E essa memória também está imbricada no uso de fotografias aqui deste livro. Lembra lá que eu falei para vocês durante os meus comentários sobre devoção que eu iria voltar aqui às fotografias em O Ano do Macaco. Pois bem, não por acaso, as duas fotos que aparecem aqui duas vezes são a placa do hotel, né, no começo e no final do livro, o que acaba reforçando o caráter circular dessa narrativa, porque são exatamente a primeira e a última fotos aqui de O Ano do Macaco. Mas uma outra foto se repete também ao longo aqui deste livro, que é uma foto que, da segunda vez em que aparece, está corroída, apontando para o processo de corrosão da realidade. E daí, você tem aqui, por exemplo, na página 18, essa fotografia, não sei se vai dar para ver aí direito, e na página 65, essa fotografia volta já sem a legenda, né? Então você tem ali um processo de apagamento discursivo e você tem essa foto claramente corroída aqui em vários pontos. Então veja que o real ele vai se corroendo conforme a narrativa avança. E é claro que esse recurso à fotografia também vai ter a sua relativa importância no livro, funcionando ora como porque essas fotografias funcionam ora como um arquivo do real, por exemplo, naquele momento em que a narradora percebe que tem várias caixas em casa com as suas fotografias esquecidas e desorganizadas, então tudo isso acaba levantando uma discussão sobre essa desordem da realidade caótica desse Ano do Macaco. Mas essas fotografias também aparecem, ora, como uma ruína. Então veja, por vezes elas são um arquivo do real e por vezes elas são uma ruína da realidade, porque essa realidade aqui é marcada pelo absurdo e por um caráter irreal, como eu venho insistindo com vocês, de modo que essa realidade, aos olhos da narradora, vai aos poucos se desfazendo, vai aos poucos se corroendo, como acontece aqui no caso dessa fotografia que se repete. Além disso, existe aqui ao longo do livro, pensando nessa articulação entre imagem e palavra, existe aqui uma articulação semântica entre o texto verbal e esse texto imagético ao longo do livro, porque a foto aponta para uma realidade objetiva que é constantemente desarticulada pelo nonsense da linguagem utilizada pela narradora, que estabelece lá um diálogo muito forte com Alice no País das Maravilhas. E com isso, então, a foto é, ao mesmo tempo aqui, testemunha do real e do ficcional. E é por isso que só existe aqui no livro uma única foto da Perry Smith, porque ela própria fica no limite, ela enquanto narradora aqui desse livro, fica no limite entre o que é da ordem do real e o que é da ordem do ficcional, já que este não é um livro de memórias como os outros livros dessa mesma autora. Por tudo isso, me parece que O Ano do Macaco vai agradar mais aquelas pessoas que já conhecem outras obras da Perry Smith do que pessoas que, porventura, venham a ler esse livro em um primeiro momento sem ter conhecimento das outras coisas que ela já escreveu. Mas, por outro lado, sendo eu uma pessoa que já tem certo contato com os outros livros da Perry Smith, me parece que talvez esse seja o seu livro mais interessante, mais inventivo e mais lúdico por conta desse procedimento de aproximação entre a realidade, o sonho, a ficção, o delírio,
etc e tal. E por tudo isso, então, fica aqui a minha recomendação de mais este livro da autora, juntamente aqui com o Devoção, certo? Mas é claro que eu também indico fortemente que você leia aqui o Linha M e que você leia aqui os Só Garotos. Na verdade, se eu tivesse que estabelecer assim uma ordem de leitura, eu diria que talvez seja interessante você começar por Devoção, que é um livro que explica ao leitor o processo criativo da Perry Smith. Aí você vai para Os Só Garotos, que é um livro em que essa questão toda da memória é bastante presente. Depois você vai para o Linha M, que é um livro em que você já tem ali a temática do sonho, esboroando a realidade. E por fim você chega aqui ao Ano do Macaco, que esse sim é um livro em que todas essas fronteiras e todas essas discussões se potencializam, certo? Enfim, então fica aqui os meus comentários sobre a obra da Perry Smith e vemo-nos nos próximos vídeos. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar os meus outros vídeos comentando a obra da autora. Deixarei também lá embaixo o link para onde você pode comprar esses livros, e daí comprando pelo link você me ajuda e aquela coisa toda, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.